Então vimos a obra de Cristo ali na sua primeira vinda. E como terminou, foi coroada esta obra com a sua morte. Ali na cruz do Calvário, limpando-nos de todo pecado, levou todos os nossos pecados. E depois ele ressuscitou e depois subiu ao céu vitorioso. E já no dia de Pentecostes ele desceu. No dia de Pentecostes, ele desceu sobre 120 pessoas em Espírito Santo. E ali no dia de Pentecostes, Cristo começou a criar uma nova raça. Cristo começou a criar a sua igreja. Ali no dia de Pentecostes, porque a sua igreja vem por uma eleição divina. Através do novo nascimento que se produz naquelas pessoas que creem em Cristo como seu Salvador e o aceitam como seu Salvador e lavam os seus pecados no sangue de Cristo e recebem o seu Espírito Santo. E assim nascem de novo, e assim tem um corpo teofânico, um espírito teofânico da sexta dimensão, um corpo muito parecido com o nosso corpo, mas é de outra dimensão. Um corpo igual ao corpo de Jesus Cristo da sexta dimensão, com o qual ele apareceu para vários profetas no Antigo Testamento. E os profetas que viram aquele corpo teofânico de Deus, é o corpo teofânico de Jesus, disseram que ele era um homem de outra dimensão. Este homem de outra dimensão é chamado anjo do pacto ou anjo do Senhor, e também é chamado o Verbo que estava com Deus e era Deus e se fez carne e habitou entre os seres humanos e foi conhecido pelo nome de Jesus. Por isso é que Jesus podia dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Também poderia dizer, Abraão poderia dizer, Abraão viu o meu dia e se regozijou, porque Abraão viu o dia do Senhor, lá representado quando Elohim, ou seja, Deus, que é o mesmo Jesus Cristo, em seu corpo teofânico, apareceu para Abraão e se materializou diante de Abraão e também Gabriel e Miguel. Porque Deus criou temporariamente do pó da terra um corpo para Miguel, outro corpo para Miguel e um para si mesmo. E ele então dessa forma apareceu para Abraão e comeu com Abraão, tanto Elohim como Gabriel e Miguel. E depois foram a Sodoma para a investigação de juízo e para trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra. Durante a noite estava ali esta investigação de juízo e depois, pela manhã, pela madrugada, desceu fogo do juízo divino, desceu fogo sobre Sodoma e Gomorra e as próximas cidades. Então vejam vocês como aconteceu. E um desses personagens que esteve com Abraão era o próprio Jesus Cristo, o qual estava em seu corpo teofânico e se materializou, porque ele tomou o pó da terra e criou para si próprio um corpo e depois um outro corpo para Gabriel e outro corpo para o arcanjo Miguel. E eles então puderam comer com Abraão. Por isso é que Abraão se regozijou, vendo ali no dia do Senhor, e se regozijou. Agora, vejam vocês, como nosso amado Senhor Jesus Cristo, sendo o mesmo Deus, feito homem, Emanuel, que traduzido é Deus conosco, esteve vivendo neste corpo teofânico por uma quantidade de milhões e milhões de anos. Não sabemos quanto tempo. Também criou para Adão um corpo dessa classe de corpo, e depois esteve criando corpos teofânicos para todos os que creem em Cristo como nosso Salvador e lavam seus pecados no sangue de Cristo. Este é a classe de corpo que Ele nos dá a todos nós. Ele nos dá um corpo da sexta dimensão. E por isso é que se o crente morre, não tem nenhum problema. O crente quando morre, ele continua vivendo porque ele já tem vida eterna, porque ele nasceu de novo e recebeu um corpo teofânico da sexta dimensão. Amém? E no último dia, e para o último dia, Cristo disse que se a pessoa, o crente, se morreu crente, veja o que ele nos disse:
no capítulo 6 do livro de São João, versículo 39 ao 40, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que de todo o que Ele me deu eu não perca nada, mas sim que eu ressuscite no último dia. Quando? No último dia. E a vontade do que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E o último dia é o 7º milênio. Este é o último dia diante de Deus, porque um dia diante de Deus são 1000 anos para nós, aqui na terra. Quando nos fala do último dia, está nos falando do 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Nos dias de Jesus, quando ele tinha entre 4 a 7 anos de idade, ali começou o 5º milênio, e ali, obviamente, então começaram os últimos dias. E Deus estava em Jesus falando com a raça humana através de carne humana. E ali estava realizando, Deus, o anjo do pacto, estava realizando através de Jesus em carne humana a obra relacionada para aquele tempo. E depois, de era em era, ele está realizando, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, está realizando a sua obra relacionada a cada era, na criação de uma nova raça. E essa nova raça é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual recebe um corpo teofânico. Cada membro deste corpo místico de crentes recebe um corpo teofânico e nasce dentro dessa nova raça, nasce dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, e está realizando de era em era esta obra através da manifestação do anjo do pacto, do anjo do Senhor, através de cada anjo mensageiro, o qual esteve usando e esteve falando através de cada anjo mensageiro em cada era, e está chamando e juntando os seus escolhidos em cada era, os quais creem no Evangelho e aceitam a Cristo como Salvador, e lavam os seus pecados no sangue de Cristo, e recebeu o Espírito de Cristo, e obviamente então nasceu no corpo místico de Cristo, obtiveram o novo nascimento, e obviamente então receberam um corpo teofânico da 6ª dimensão. Já tem o corpo teofânico da 6ª dimensão. Assim como Adão tinha um corpo teofânico da 6ª dimensão antes de vir a esta terra e ter o corpo de carne aqui e sangue, que Deus o criou do pó da terra. Cristo também, tendo seu corpo teofânico, através do qual criou todas as coisas, depois ele criou um corpo de carne no ventre de Maria, criando uma célula de vida, e uma célula se multiplicou e ali se formou e nasceu o corpo de Jesus, que nasceu em Belém da Judeia, e no qual habitou o anjo do Senhor, o anjo do pacto, e através dele realizou a obra relacionada àquele tempo. Agora, de era em era, está realizando a criação de uma nova raça, criando uma nova raça, criando primeiramente o corpo teofânico da 6ª dimensão, e para o último dia ele nos criará o corpo físico, eterno e glorificado, igual ao seu próprio corpo, igual ao corpo glorificado de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim seremos a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, para este tempo final, a obra de Cristo para o último dia, assim como a obra de Cristo para a primeira era esteve na primeira era ali na Ásia Menor, e foi realizada através de Cristo, anjo do pacto, através do apóstolo São Paulo, e a segunda através de Irineu, na França, na segunda era, e assim sucessivamente em cada era, através do mensageiro de cada era no território onde Deus o enviou. Agora, para a 7ª era da igreja, Deus enviou o 7º anjo mensageiro, que foi o reverendo William Branham, e Deus usou na obra relacionada à 7ª era da igreja gentia e falou através dele, do reverendo William Branham, e ele chamou e juntou os escolhidos de Deus dessa 7ª era da igreja gentia na América do Norte. Agora, Jesus Cristo em Espírito Santo é o anjo do pacto, se moveu da América Latina e no Caribe. Para quê? Para realizar a obra do último dia. A obra do último dia, que corresponde à era da pedra angular. Por isso, na América Latina e o Caribe é o território onde a era da pedra angular se materializa em seres humanos. Por isso, a América Latina e o Caribe é a pedra angular neste tempo final, onde Jesus Cristo realiza a sua obra relacionada a este último dia. Portanto, a América Latina e o Caribe é a pedra angular como território
para a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Jesus Cristo realiza a obra relacionada à era da pedra angular e coroa a sua igreja com esta obra. E para isto, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o mesmo Jesus Cristo em seu corpo teofânico, o mesmo Jesus Cristo em Espírito Santo, disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. E Apocalipse capítulo 22, versículo 6 disse: e o Senhor... E disse, vamos ver aqui, Apocalipse 22 e 6, disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, de quem são os espíritos dos profetas? De Deus. Esses espíritos teofânicos são de Deus, e o Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que hão de acontecer breve. A quem ele enviou? Ele enviou o seu anjo mensageiro. Jesus Cristo enviou o seu anjo mensageiro. Este anjo do Senhor Jesus Cristo, enviado a João o apóstolo, é um espírito de profeta, um homem da sexta dimensão, que apareceu para João porque foi enviado por Jesus Cristo para dar toda esta revelação apocalíptica para o apóstolo São João. Disse Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3, a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para manifestar, mostrar aos seus servos as coisas que hão de acontecer breve. E a declarou, enviando-a através do seu anjo ao seu servo João. Através de quem ele enviou toda essa revelação apocalíptica? Através do seu anjo, através deste espírito de profeta, através deste homem da sexta dimensão, o qual revelou para João todas estas coisas. O precursor da segunda vinda de Cristo disse, falando-nos deste anjo, na página 301 e 303 também. Primeiramente 301, 302 e 326 do livro dos selos. Veja, disse assim, notem bem, primeiro os selos, a página 301 do livro dos 7 selos. Notem bem, no tempo quando Deus ia libertar o mundo antes do dilúvio, ele enviou uma águia. Este foi Noé, porque uma águia representa um profeta. Um profeta é representado ou simbolizado em uma águia. E quando decidiu livrar a Israel, libertar a Israel da escravidão, também mandou uma águia. Quem foi esta águia? Esta águia foi Moisés. Vocês não creem que quando João estava na ilha de Pátimos, esta mensagem era tão perfeita que ainda não podia ser confiada a um anjo? Agora, um anjo é um mensageiro, mas vocês sabiam que aquele mensageiro que falou com João era um profeta? Vocês creem? Vamos provar isso. Vamos ver Apocalipse capítulo 22, verso 9, para ver se era ou não era um anjo. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta, o qual revelou para João completamente o livro do Apocalipse. Então, agora vejamos o que João viu. Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. E depois de ter visto e ouvido, prostei-me aos pés do anjo que me mostrava estas coisas. E ele, o anjo, disse a mim, olha, não faça. Nenhum verdadeiro profeta receberá adoração, nenhum mensageiro. Mas, que disse, porque eu sou conservo teu, e com os teus irmãos os profetas, e com os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 22, versículo
19. Disse Amós capítulo 3, verso 7, que o Senhor não faz coisa alguma sem que primeiro revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Os servos de Deus, os profetas de Deus, Deus chama os seus profetas de servos. Agora este anjo é um conservo de João e um conservo dos profetas de Deus. Por quê? Porque este anjo é um profeta. Este anjo que falou com João é um profeta. Agora, agora o livro era tão importante e é a palavra de Deus. Cuidado, quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque somente ao profeta é que vem a palavra de Deus. De dispensação em dispensação e de era em era, a palavra de Deus veio através de quem? Do profeta de Deus. Mesmo os apóstolos de Jesus Cristo foram profetas. Por isso é que temos as profecias de São Pedro e também as profecias de São Paulo. Foram apóstolos e profetas. Agora este anjo do Senhor Jesus Cristo é um profeta, nos disse o reverendo William Branham, uma águia. E se é uma águia, então tem que vir voando em seu ministério para este tempo final, para realizar a obra de Deus relacionada a este último dia. E o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o estará usando ele neste tempo final. Disse na página 326, no último parágrafo dessa página, disse: Moisés será a mesma pessoa. Encontramos isto em Apocalipse, capítulo 22, versículo 8. E o que encontramos em Apocalipse 22, verso 8, é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual João, o apóstolo, quis adorar. E Moisés será a mesma pessoa, disse nosso irmão Brano, e disse, encontramos o mesmo em Apocalipse 22 e 8. Aqui encontramos Moisés, em Apocalipse capítulo 22, versículo 8, e também encontramos aí Elias, e também encontramos aí o ministério de Jesus, aí neste capítulo manifestado. Porque o anjo do Senhor Jesus Cristo é um profeta, e se é um profeta, então tem que ser indicado na obra de Deus relacionada a esse tempo final. Porque o mensageiro para a primeira era foi São Paulo, a segunda foi Irineu, a terceira Martim, a quarta Colombo, a quinta Lutero, e para a sexta Wesley, e para a sétima dispensação o reverendo William Branham, para a sétima era. E aonde vamos encontrar o anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o profeta enviado por Cristo para testificar de todas essas coisas que hão de acontecer breve neste último dia? Então teremos que procurá-lo na era da pedra angular. E através deste profeta, Deus estará manifestando os ministérios de Moisés pela segunda vez, e o de Elias pela quinta vez, e o de Jesus pela segunda vez. E assim Deus estará, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o mesmo Senhor que realizou a sua obra de era em era e de dispensação em dispensação do passado, ele agora estará realizando a sua obra relacionada à era da pedra angular e da dispensação do reino, ou seja, a sua obra correspondente à dispensação sétima, a dispensação do reino, através do seu anjo mensageiro, e a sua obra relacionada à era da pedra angular, que é uma era eterna. E assim, a obra de Cristo no último dia estará manifestada neste planeta Terra, e os que são de Deus ouvirão a voz de Deus na era da pedra angular. Quem é de Deus ouve a voz de Deus. Apocalipse capítulo 4, verso 1 diz: sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois destas hão de acontecer. Cristo com essa grande voz de trombeta é o que chama, nos convida a subir aonde? Na era da pedra angular, onde ele estaria manifestado em seu anjo mensageiro. E através do seu anjo mensageiro, ele está revelando todas essas coisas que hão de acontecer em breve. E ele estará realizando através do seu anjo mensageiro a obra de Cristo em e do último dia.